vamos ao nosso assunto. Nosso assunto é o que a Bíblia fala sobre casamento. O que a Bíblia fala sobre casamento. Eu tive a oportunidade no ano passado, com muito orgulho, com muita alegria, de celebrar 13 casamentos em minha igreja. Estou sendo conhecido como pastor Santo Antônio. A gente começa a pregar essas verdades sobre o que a Bíblia diz sobre casamento, e é interessante, anima o povo, encoraja as pessoas que estavam pensando em construir uma casa e daqui 10 anos, se casar, a casarem-se, mudar para uma casa alugada logo e juntos construírem a casa, E tivemos vários casais que tinham essa ideia que chega a ser mundana, sabe? Primeiro vai comprar o terreno, construir a casa e fica aquele namoro que não desencana, não vai nem para frente nem para trás, e a tal da casa não sai. Depois que termina a casa quer colocar móveis, depois que termina os móveis quer comprar carro zero, depois quer ajuntar dinheiro para uma lua de mel lá em Cancún, e casal que está com 40 anos e daí vão pensar em casar, daí eles descobrem que já enjoaram do outro, um machucou muito o outro, se cansaram e não há nem casamento, daí eles repartem tudo e alguém bem esperto vem e compra aquela casa pela metade do preço, os móveis e tudo mais, Eu fui ensinado, baseado na Bíblia, que se você tem o dom, o chamado de Deus para o casamento, você fica solteiro enquanto dá para aguentar. A hora que a coisa não dá mais mesmo, casa logo. E, sabe, diante de Deus, abaixa o padrão de vida, não tenta viver o mesmo padrão de vida do seu pai, da sua mãe, que não dá. Eles estão na estrada há 40 anos, ajuntando, trabalhando e tudo mais. Não dá para ter aquele carro que o pai tem, aquela casa, morar naquele bairro que o pai mora. Se é o caso, vamos para um bairro mais humilde, uma casa menor, uma edícula, e vamos casar, e vamos começar juntos no Senhor, lutar pelo nosso futuro, pela nossa vida. Mas vamos lá, vamos começar essa mensagem com Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Jesus aqui conta a história de dois jovens, que queriam se casar. Dois jovens que queriam uma família, formar uma família, queriam ser felizes. Quem pensa em casamento, quem pensa em formar família, não faz isso para ser triste, faz isso para ser feliz. Esses dois tinham esse sonho. E olha o que Jesus fala sobre esses dois. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus conta a história aqui de dois homens. Eu assumo que são dois jovens. Os dois tinham um sonho. O sonho dos dois era um sonho bom. Os dois queriam ter uma casa. Quem quer ter casa quer casar. Quem quer casar quer ter casa. Eles estavam pensando em lar, em família, em felicidade, em harmonia. Os dois tinham um bom sonho. Os dois participavam da mesma igreja. Você nota isso aqui no texto? Fala que os dois participavam da mesma igreja, porque fala que esses dois ouviram estas minhas palavras. Os dois participavam da igreja de Cristo. O pregador era ótimo, não tinha igreja melhor para se participar do que essa igreja. Os dois tinham os mesmos sonhos, os dois participavam da mesma igreja, os dois moravam no mesmo bairro, os dois moravam na mesma cidade, enfrentavam os mesmos problemas, tinham o mesmo nível social. Um não era melhor que o outro, os dois eram iguais. O texto fala isso, fala que caiu uma chuva, e essa chuva bateu na casa dos dois. Isso mostra que eles moravam por perto, na mesma cidade, no mesmo bairro, eu assumo. Iam na mesma igreja, moravam no mesmo bairro, tinham o mesmo sonho. E depois falam que os dois enfrentaram a mesma tempestade. A mesma tempestade sobreveio sobre a casa de um e a casa do outro. Mas o que aconteceu? A casa de um permaneceu, enfrentou o casamento daquele jovem, superou e venceu a tempestade, enquanto que o outro, o seu casamento foi
água abaixo, a sua casa caiu, desmoronou. Por quê? Por falta de estrutura. Falta de estrutura. Se eu levasse você a São José dos Campos e de carro a gente fosse observar alguém construindo um galinheiro no fundo do quintal, nós íamos pedir com licença para fazer essa pesquisa, essa visita, e nós iríamos ver essa pessoa com aquele projeto de um galinheiro, e nós íamos verificar que no quintal essa pessoa pegou provavelmente um enxadão, uma cavadeira, fez um pequeno alicerce para aquele galinheiro. Talvez ele cavocou 50 centímetros para as paredes, né, permanecerem firmes, e cobriu aquilo lá, e a gente ia notar aquele alicerce ali, um alicerce pequeno. Depois nós deixaríamos aquele local e iríamos para um prédio de 10 andares. Na Fiel tem, não sei se ainda está lá na Graça, o Márcio Mineiro, né, construindo prédios. Vamos ver um prédio do Márcio Mineiro, 10 andares. E nós vamos ver a fundação daquele prédio. E nós vamos notar que para um prédio de 10 andares, é escavado um alicerce profundo. Um prédio de 10 andares requer um alicerce profundo, são vários metros de escavação. Depois tem as brocas, tem as sapatas, tem o baldrame, tem as vigas, e gasta-se muito dinheiro, enterra-se muito dinheiro no alicerce. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tentar construir um lar, ser feliz, formar uma família com um alicerce apropriado para um galinheiro, você vai se dar muito mal. Você, pensando em casamento, está pensando em uma construção muito mais pesada e séria do que um prédio de 10 andares. Por isso é necessário um alicerce profundo na palavra de Deus. Neste alicerce envolve palavras que hoje a sociedade nem as menciona, tipo lealdade, integridade, verdade, honestidade, amor, altruísmo, temor a Deus. Essas são palavras que ninguém na sociedade cogita mais. Mas para termos um casamento feliz é necessário essas virtudes, essas características, esses princípios. E vamos considerar assim: para se ter um casamento feliz, precisa-se ter uma estrutura forte. E graças a Deus que você veio a este evento. Graças a Deus por aqueles de vocês que frequentam uma igreja onde a Bíblia é pregada domingo após domingo, semana após semana. Graças a Deus por vocês que estão lendo a palavra de Deus e lendo bons autores que fundamentam seus escritos na palavra de Deus e nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Vocês estão edificando uma estrutura. E eu tenho certeza, se vocês continuarem assim, e eu tiver um contato com vocês daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós vamos ter o privilégio de entrar nessa casa bonita, e ter um jantar gostoso, e você ali poder revelar com a sua esposa harmonia, entendimento, um casamento abençoado e abençoador. A gente vai dar meia-noite, está na hora de ir embora, e eu não vou querer sair da sua casa, porque é gostoso estar na sua casa, é gostoso estar na presença dos seus filhos, na sua presença, ver a harmonia que há entre você e sua esposa. Tem casas que eu vou, da 9h30, eu não vejo a hora de dar o fora, de ir embora, porque você nota aquele ambiente pesado, chato, aquela concorrência entre marido e mulher, um dando facada no outro, um sendo sarcástico, irônico com o outro. Que coisa chata. A comida pode ser aquela picanha deliciosa, com aquela gordura na borda, mas fica com gosto de plástico, fica com gosto de borracha, dá vontade de ir para casa. Eu prefiro estar na casa do irmãozinho, bem simples, comendo pão com manteiga, do que estar diante dessa picanha nessa casa cujo ambiente é terrível. Casamento requer uma boa estrutura. Eu diria que estrutura, de acordo com os ensinamentos de Jesus aqui em Mateus 7, estrutura é conhecimento e somado à obediência. Jesus fala que os dois ouviram o sermão que ele pregou, os dois gostaram do que ouviram, só que teve um que, tendo terminado o sermão, ele falou: que legal o sermão, joia de Jesus hoje, que bom, hein, bacana, Jesus prega bem para chu. E os santos, qual que foi o jogo dos santos? Eu falo nisso, eu sou santista, viu? Quantos corintianos nós temos aqui? Quantos santistas nós temos aqui? Mas é assim mesmo, o caminho que leva para a vida é estreito, poucas pessoas entram por ele.
o caminho que conduz para a morte é largo, cheio de corintianos, entendeu? Multidões. O que eu estava falando mesmo? Então Jesus falou que o corintiano, ele saiu do culto e falando, vou ver o jogo os gols do Fantástico e tal, e ele esquece do que foi. Ele até chorou no culto, ele se emocionou, ele foi tocado, mas daí ele não implementa nada daquilo que ele ouviu no culto. O sábio é o contrário, ele sai do culto, e ele tinha marcado de comer uma pizza com a moçada, ele fala, gente, olha, vocês me desculpem, eu não vou não, eu estou precisando ter um papo com Deus, eu estou precisando refletir um pouco, umas questões da minha vida. Ele implementa aquilo que a palavra, aquilo que Deus disse a ele, através da palavra, ele vai para casa e ele procura readequar a sua vida à luz daquilo que ele aprendeu no culto de domingo pela manhã, ou domingo à noite, o que for. Então essa pessoa que tem estrutura é a pessoa que tem conhecimento somado à obediência, à submissão ao senhorio de Jesus Cristo, à palavra de Jesus Cristo, e isso forma um casamento feliz. Agora, o que é um casamento? Eu digo que, junto a esse conhecimento da palavra, vamos hoje somar o que é casamento. Vamos definir o que é casamento em primeiro lugar. Para muitos de vocês é muito importante essa mensagem aqui, porque nós vamos ver a definição bíblica do que é casamento. Eu fico extasiado, eu fico abobado de ver, eu falei que 13 casais o ano passado. Eu faço aconselhamento matrimonial com cada um desses casais individualmente. Quando eles marcam comigo, terça-feira 7 da noite, vamos lá, depois do serviço, vem lá. Eles sentam, primeiro encontro. Então vocês vão casar? Que legal, que jóia, hein? Então é novembro. Então vamos começar nosso aconselhamento e tal. E está aqui um papel. Está aqui um outro papel. Você senta aqui, você senta ali. Está aqui uma caneta, uma prancheta. Coloca para mim nesse papel aí sua definição. O que é casamento? Vocês estão pensando em casar, né? É uma coisa séria. Fala para mim, qual o seu entendimento, qual a sua definição do que é casamento, para que é casamento, qual o propósito do casamento? E gente, tem pessoas que ficam batendo a canetinha no negócio lá, e olha, tenta olhar no noivo e não tal, daí escreve umas coisas de Roberto Carlos lá no papel, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e Raul Gil, é terrível, e vem com umas definições, casamento é para duas pessoas que se amam, querem ser felizes e tal, umas definições muito rasas. Hoje eu vou passar para você o que eu digo para esses casais, no primeiro encontro que eu tenho com eles, nesse aconselhamento pré-nupcial. Eu começo pedindo que eles abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1 e 2. Então eles abrem as Bíblias, como você está abrindo aí. E daí eu começo mostrando para eles o versículo, no capítulo 1, versículo 28, quando Deus fala, sede fecundos, multiplicai-vos. Depois Deus fala no capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois no versículo 24 do capítulo 2, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eu digo para eles, está vendo? Casamento é uma instituição divina. Casamento é uma instituição divina. Nós acabamos de ler sobre o primeiro casamento celebrado na história. Casamento não foi inventado pela sociedade, casamento foi inventado por Deus. Casamento é uma instituição divina, é algo muito legal, é algo muito bom, que Deus estabeleceu e instituiu antes do pecado entrar no mundo. Casamento não é castigo, como as piadas dizem aí, não. Casamento é bênção. Antes de haver pecado no mundo, Deus já estabeleceu o casamento. O casal feliz, ele sabe que o seu casamento foi estabelecido por Deus, e por isso, ele, quando tem algum problema no seu casamento, quando ele precisa dar alguma manutenção no seu casamento, ele não vai atrás da sua tradição familiar e ver o que meu pai fazia, o que minha mãe fazia num caso assim. Ele não vai atrás da sua intuição pessoal. O que eu estou sentindo que eu devo fazer diante desse dilema, diante desse problema? Ele não vai atrás dos conselhos da revista Playboy ou da Marta Suplicy. Ele vai na palavra de Deus. Ele vai na palavra de Deus, porque ele sabe que se Deus instituiu o casamento, a palavra de Deus é o manual de Deus para o casamento.
Eu nunca vi alguém pegar uma Ferrari, alguém que teve dinheiro para comprar uma Ferrari. No prédio onde eu moro tem um camarada que comprou uma Mercedes, linda, 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 0 quilômetro, ele nunca mexe naquela Mercedes. Eu já gastei ela, tanto ficar olhando ali o painel dela e tal, fica bem do lado do meu carro, meu Fusquinha que eu tenho, a igreja me deu um Fusquinha e tem a Mercedes do camarada. É uma coisa absurda, disparate, mas esse camarada eu tenho certeza, com essa Mercedes, quando ele tiver algum problema com ela, quando ele precisar da manutenção de 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, ele não vai levar para o mecânico Zé da esquina, com a chave de fenda na mão, alicate, a mão toda suja, né? E aí, doutor? Não, ele vai levar para uma cidade onde tem uma revendedora autorizada, e vai entregar as Mercedes dele nas mãos de técnicos, de pessoas que são especializados para mexer com aquilo. O que eu quero dizer para você, jovem, casamento é algo muito mais valioso que uma Mercedes, que uma BMW. E quando você precisa da manutenção, mexer num casamento, você tem que ir para o revendedor autorizado, Deus. Ele estabeleceu, Ele criou, Ele idealizou o casamento, Ele sabe como fazê-lo funcionar. A razão, porque hoje em dia há tantos divórcios, é porque as pessoas pegam essa coisa que é mais preciosa do que uma Mercedes e levam para o mecânico da esquina. Vão resolver o problema dos seus casamentos com a manicure. Vão resolver os problemas dos seus casamentos com esses xaropes da televisão, desses programinhas da tarde. E mais xarope ainda é quem assiste. Camarada, para assistir aqueles programas lá tem que ser muito goiaba mesmo. Muito, muito fraquinho da cabeça. Quem sabe a definição de casamento? Casamento é uma instituição divina. Depois, casamento é uma instituição divina vitalícia, permanente. Em Gênesis 2:18, a palavra diz: por isso, disse Deus, por isso deixa o homem, pai e mamãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E lá em Mateus 19:6, Jesus completou o pensamento dizendo assim: portanto, o que Deus uniu, o que Deus já juntou, não o separe o homem. Essa palavra unir no hebraico, eu tenho aqui, mas eu nem sei pronunciar, não vou pronunciá-la. Unir é juntar, colar, fundir. Casamento é uma união onde Deus, Ele junta, Ele cola, Ele funde o seu nome com o nome da sua noiva. Ele funde endereços, Ele funde finanças, Ele funde alvos, almas, vidas. É um fundir físico, psicológico e espiritual, que é selado, celebrado e sacramentado através daquele culto que a gente faz, que não é só para tirar fotografia. Aquele culto que a gente faz, o culto matrimonial, aquele é um culto a Deus muito importante, onde as pessoas publicamente, eles vão jurar e vão votar fidelidade, compromisso, em amor, um pelo outro, diante de Deus, diante dos seus melhores amigos, diante dos seus pais. É momento muito sério. Nesse questionário que eu coloco, eu ponho para o noivo e para a noiva assim: por que você deseja casar-se na nossa igreja? Ou por que você deseja um casamento religioso? Eles falam, eles colocam no papel lá, é que nós queremos a bênção de Deus. Mas eu noto às vezes um olhar leviano na noiva. Ela quer realizar um sonho dela de menina. Ela quer entrar na igreja, ela quer que o vestido seja assim e assado, ela quer que o buquê seja desse jeito, ela quer que a música que seja tocada seja assim, ela tem um monte de coisa, ela quer, e depois ela contrata o melhor cinematografista da cidade, ela quer fazer aquela produção hollywoodiana, e fica aquelas pessoas com os holofotes enormes andando para lá e para cá, e a gente pregando a palavra, invocando o nome de Deus, e aquele negócio, parece que a noiva e o noivo estão mais preocupados com a produção da coisa, do que em cultuar a Deus. Então na nossa igreja nós temos cortado o barato de fotógrafos na igreja, menos movimentação, pode fotografar, pode filmar, mas não vamos roubar o show, não, o show aqui é do Senhor Jesus, aqui nós estamos para cultuar a Deus, estamos para prestar um culto a Ele. Cerimônia matrimonial é culto a Deus, ficou terrível um dia que tinha, sabe aquela noivinha que entra? E a menina muito bonitinha, engraçadinha, o fotógrafo se engraçou com ela, e eu pregando aqui, começando a pregar, e o fotógrafo foi indo se aproximando dela, e eu distraindo todo mundo. Daqui a pouco ele deitou no chão, irmãos. Daí foi demais. Daí eu parei, eu falei, ele pediu, né?
Esse fotógrafo, irmãos, olha, ele ficou vermelho, azul. Eu falei, irmão, colega, não dá. Agora nós estamos na palavra de Deus, etc. Ele ficou mal para chuva, teve gente que ficou preocupado com ele. Mas domingo ele apareceu na igreja. Eu falei, graças a Deus, né? Não vai para o inferno por causa da minha causa, né? Mas eu estou falando aqui sobre a cerimônia matrimonial e depois o ato sexual, a cerimônia, os votos são muito importantes para Deus. Eclesiastes fala: não se precipite com a sua boca. Não vai fazer voto de tonto, porque Deus não se agrada do voto de tolos. Se você falou, eu vou amar essa mulher, eu vou amar esse homem, fazê-lo feliz, até a morte nos separar, você tem que carregar esse compromisso até o fim. Então não faça. Se você é inseguro, se você tem problemas, se você é uma pessoa que não tem maturidade ainda para assumir um compromisso sério, então não faça isso diante de Deus, para não receber o peso da disciplina de Deus sobre a sua vida. Mas o casal feliz, ele sabe que esse fundir físico, psicológico, espiritual é algo místico, misterioso. A Bíblia fala, Deus fala que quando você faz os votos na igreja, vai para o lua de mel e tem a primeira noite com a sua noiva, você e ela se tornam uma só carne. Deus, o que é isso, uma só carne? Pastor, o que é isso, esse negócio de os dois se tornar uma só carne? Olha, eu não sei a resposta disto, é um mistério. Mistério maior ainda é a união de Cristo com a igreja. Mas esse mistério do marido e mulher se tornar uma só carne, a gente não sabe explicar direito, mas a gente sabe uma coisa: esse mistério, ele fica revelado no advento do nascimento de uma criança. Quando nasce Daniel e sua esposa, tem a Isabela, a gente olha para a Isabela, a gente vê na Isabela metade do Daniel e metade da sua esposa. Aquela menininha, ela não é só, como que é o nome da sua esposa, Daniel? Cris. A Isabela, ela é metade Cris, metade Daniel. Seria bom se fosse tudo Cris, né? Mas é assim que Deus fez. O casal feliz, eles sabem que eles se tornaram uma só carne. Aquela criança é a explicação melhor que nós temos desse mistério de que os dois se tornam uma só carne. Então, o casal feliz, reconhecendo esta lei, este princípio, eles não entram em casamento levianamente, sem pensar. Eles entram no casamento sabendo que é uma instituição divina, vitalícia. Eles pensam muito antes, e quando eles entram de corpo e alma. Eles entram, ou vai ou racha, isso aqui tem que dar certo. O casal feliz, sabendo dessa lei, desse princípio espiritual também, eles nunca consideram o divórcio como opção para os seus problemas. Nunca. Casei-me com minha esposa se converteu aos 16 anos, através do ministério do pastor Ricardo na Pérola. Eu a conheci, ela 2 anos depois, ela era uma recém-convertida. Eu fui criado num lar, na igreja, filho de pastor, fui ensinado as coisas de uma forma diferente. Ela tem grande tristeza no coração, que grande parte da sua anos de junior, de adolescente, a dieta espiritual da casa da minha esposa era chegar em casa, depois do estudo e tal, e a família toda diante da televisão, das 7 até as 10, 11 da noite, Rede Globo televisão, o tempo todo, aquelas novelas. Então o que aconteceu? Após a lua de mel, primeiro desentendimento que eu tive com ela começou a chorar, eu fiquei bravo com ela por alguma coisa lá, ela começou a chorar, eu falei, mas espera aí, eu só falei com você, desculpa, eu falei muito alto, mas por que você está chorando tanto assim, não era para tanto? E ela falou, eu estou achando que você já está pensando em me divorciar. Eu falei, que é isso? Daí eu falei, Vanger, escuta uma coisa, no meu vocabulário, não como pastor, como cristão, que eu recebi dos meus pais, recebi da minha igreja, tenho recebido de Cristo, não existe no meu dicionário, no nosso dicionário, não existe a palavra divórcio. Tem problema? Vamos ter, mas nós vamos resolver esses problemas conversando, orando, pensando, cedendo, quando for o caso. Mas o casal que não entende isso, não tem essa base, logo começa a falar em divórcio.
começa um a ameaçar o outro, que vai voltar para a casa da mãe, isso, aquilo. O casal que entende essa lei espiritual de que o casamento é algo vitalício, eles enfrentam suas lutas sem desistir. E eles entendem uma coisa muito importante, jovem, anota isso aqui agora. Olha, eles entendem que é o compromisso que sustenta o amor e o romance, e não o romance e o amor que sustentam o compromisso. Você entendeu? Deixa eu explicar. Imagina uma taça com mousse de chocolate, depois um chantilly e uma cerejinha. Que delícia! O chantilly, o mousse e a cerejinha é o romance, é o amor. A taça é o compromisso que a pessoa tem diante de Deus. É o temor a Deus. A taça sustenta o chantilly e o mousse e a cereja, mas não é o contrário. O mousse, a cereja e o chantilly não sustentam a taça. O casal bíblico inteligente, o casal que confia no Senhor, entende a palavra de Deus, sabe disso, e sabe que romance e amor vêm e voltam durante os anos de casado, são como a maré do mar, é como as finanças, tem mês que você está bem, outro mês, tem anos que você está bem, tem anos que a coisa fica difícil, e você permanece firme, por causa do compromisso que você assumiu diante de Deus. Terceiro ponto, casamento é uma instituição divina, permanente, vitalícia para a vida toda, feita para um homem e para uma mulher. Feita para um homem e para uma mulher. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora no feminino, que lhe seja idônea. Auxiliadora idônea. Eu tenho a palavra aqui no hebraico também, não sei falar, não vou falar. Auxiliadora não é um coleguinha, não é um rapazinho para o Adão ter companhia. É uma mulher. É uma mulher que ele olhou para ela, quando Deus a fez, e falou: uau, é algo que mexeu com ele. Uma mulher, auxiliadora. O pessoal fala, não foi Eva e Evita, não foi Adão e Ivo, é Adão e Eva. Deus fez homem e mulher. Em Levítico 18, 22, Levítico 18, 22 fala assim: homens, com homens vocês não se deitarão como se fossem mulher. Isto é abominação. Todo o que fizer alguma destas abominações será eliminado. Homem, você não se deita com outro homem. Mulher, você não se deita com outra mulher. Deus fala desde o Antigo Testamento: quem faz isso está fazendo uma abominação. Isso é perversidade. Será eliminado. O casal que sabe disto, ele respeita um ao outro. O homem respeita a mulher nas suas diferenças, a mulher respeita o marido nas suas diferenças. O homem sabe ver a mulher e sabe que ela é diferente, ela tem a sua feminilidade, o seu valor como mulher, e que a mulher olha para o marido e ela respeita a masculinidade do homem, o valor do homem. Vamos prosseguir. Eu queria dizer só aqui o seguinte, que Deus fez homem e mulher, e tem homens querendo ser mulher e mulher querendo ser homem. E tem alguns artistas aí, tipo Michael Jackson e Madonna, que quer ser os dois ao mesmo tempo. O negócio é feio. Mas vamos prosseguir. Casamento é uma instituição divina, permanente, vitalícia, feita para um homem e para uma mulher, que resolve, ou pelo menos visa resolver, o problema da tal da solidão. Deus, antes de fazer o casamento, ele lidou com um problema. Ele viu Adão naquele mundo perfeito, antes do pecado entrar no mundo, falou: tudo é muito bom, mas tem uma coisa que não está boa. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Madre Teresa, nós não endossamos a sua teologia, mas tem muita coisa boa que ela fez, que ela falou, e uma das coisas boas que ela falou é isso daqui. Ela falou, ela que viveu a vida toda servindo os outros, e solteira, como madre, ela falou: a maior tragédia da vida não é a fome nem a doença, mas a experiência de não ser procurado, desejado por ninguém. Amanhã eu vou falar com vocês sobre o dom de permanecer solteiro, o chamado de Deus para algumas pessoas de permanecer solteiro. Ela é um exemplo nessa questão de chamado aí. Uma mulher que ela não se casou, mas ela nunca teve solidão.
ela ficava sozinha, mas ela não tinha solidão, porque estava servindo os outros. Ela se ocupava, e quem começa a servir os outros está sempre ao redor de pessoas, está sempre junto com outras pessoas. Mas vamos continuar. O casal feliz, ele sabe que a solidão é um problema sério. Para as pessoas que têm o dom do casamento, solidão é uma coisa que agarra muito, derruba a gente. Solidão é uma das piores torturas que se usa no campo de batalha. O inimigo, ele é aprisionado, ele não delata os seus companheiros, seus amigos, ele é torturado, ele não delata, mas coloca ele numa solitária por 30 dias, deixa ele isolado de todos e tudo. Ele confessa coisas que ele não confessou quando ele foi eletricutado, por exemplo. Porque solidão é uma tortura muito grande. E o casal feliz sabe que Deus estabeleceu o casamento para resolver esse problema sério. Ele sabe que o mundo está cheio de gente e pessoas sem raízes, que não têm alegria, o privilégio de poder dizer: eu sou esposo da Vanger. Ele pode dizer: eu sou marido do Silas, eu sou filho da fulana, eu sou filho do ciclano, eu sou da família tal. Que gostoso poder falar assim. E por isso esse casal que entende que a solidão é um problema sério, esse casal valoriza, ele investe e protege o seu relacionamento matrimonial. Continuando, o que a Bíblia fala sobre casamento? Casamento é uma instituição divina, permanente, vitalícia, feita para um homem e para uma mulher, que visa resolver o problema da solidão e possibilita a propagação ordenada da raça humana. Casamento foi instituído por Deus com esse propósito de possibilitar uma propagação ordenada da raça humana. Deus falou em Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E Ele colocou então em nós um amor natural, especial pelos filhos. E através dos séculos, aonde esse princípio é obedecido, nos países aonde as pessoas procriam, geram filhos e o pai e a mãe criam esses filhos, educam esses filhos. Nesses países há a prosperidade, a formação de uma sociedade coesa, formação de uma sociedade equilibrada, de adultos equilibrados, socialmente integrados e úteis. Mas aonde isso tem sido quebrado, e no Brasil tem sido quebrado isto, onde estão fazendo filhos, entregando esses filhos transferindo a responsabilidade de criar esses filhos para o vô, para a avó, para a tia, para o vizinho, para a creche, para o governo. O que está acontecendo? Nós estamos tendo crianças desequilibradas, crianças que não estão preparadas para enfrentar a vida. Quando uma criança é criada por seu pai, por sua mãe, ela tende a crescer uma pessoa que aprende o que é amor, ela tende a aprender o que é honestidade, sinceridade, lealdade, respeito, o que é responsabilidade, o que é consideração e etc. Se ela é menina, ela olha para a mãe, que é equilibrada e tem um relacionamento legal com o pai, ela fala: eu tenho que ser igual a mamãe. Se é menino, ele olha para a mamãe, ele olha para o papai e fala: eu sou igual ao papai, eu tenho que ser igual ao papai. Sair, trabalhar, pegar pesado, defender a mamãe, cuidar das coisas da casa também. Quando alguma coisa quebra, não é a mamãe que carrega aquele botijão de gás, é o papai que faz isso. Quando eu ficar homem, eu vou ser igual ao papai, eu carrego o botijão de gás, né? Mas o menino vê a mãe carregando o botijão de gás e o maridão em frente à televisão lá, barrigão desse tamanho, né? O menino, ele fala: puxa, acho que eu quero ser igual a mamãe. E aí começa o problema. Amanhã eu vou ler para vocês umas pesquisas sobre isso, no domingo, na última mensagem. Mas vamos lá. Hoje, o que nós temos? Xuxa dando exemplo, né, para todas as suas fãs, de como quebrar a lei de Deus, como pisar na lei de Deus. E ela, com seu dinheiro, vai lá, tem a Sasha num projeto independente. Não, que Deus não entende nada de casamento, Deus não entende de filhos, eu vou fazer do meu jeito. Acha um garanhão bonito lá e só usa ele como o fertilizador. E está aí essa menina. E quantas moças seguiram o seu exemplo e estão se dando muito mal?
O casal feliz sabe que filhos são uma bênção do Senhor, herança do Senhor, e que não existe melhor professor, pedagogo, não existe melhor pastor para o seu filho do que você, pai, do que você, mãe, do que você, futuro pai, do que você, futura mãe. Se necessário, fica sem carro, fica sem televisão, tela plana, mora num bairro mais humilde, mas cuide do seu filho, deixa a sua esposa cuidando do seu filho. É difícil hoje, muito difícil, complicado, mas lute por isso. Por isso que eu incentivo que os jovens, eu começo a incentivar isso na minha igreja dos 14 anos em diante. Eu falei, olha, sendo assim, você não pode ficar empinando pipa com 18 anos de idade, com 16 anos, você não pode ficar só em videogame, você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito, começa o mais cedo possível e se prepara para quando chegar na idade de casar, você ter condições de falar, olha, eu vou ter uma vida simples, mas eu consigo, me preparei, eu consigo deixar minha esposa cuidar do meu filho, da minha filha. Tem uma jovem que eu e minha esposa conhecemos, ela está muito preocupada. Ela falou, eu tenho visto tantas reportagens de babás que abusam das crianças, e são filmadas, são flagradas, e ela falou, eu estou com medo, eu vou ter esse filho, eu não quero deixar ele na mão de ninguém, ele é tão precioso, eu não quero entregar isso para ninguém. Nós estamos orando para que Deus providencie o meio dessa mãe ficar com esse filho. Quanto a isso, Deus pode dar sabedoria e solução para cada um de nós. O que é casamento? Biblicamente falando, o casamento é uma instituição divina, permanente, sendo feito por um homem e uma mulher, que resolve o problema da solidão, ou visa resolver o problema da solidão, possibilitando a propagação ordenada da humanidade. E em sexto lugar, o casamento foi idealizado por Deus, visando nos proteger da impureza sexual, das consequências desastrosas da imoralidade sexual. Casamento é um dos antídotos que Deus dá para o homem e para a mulher. Para ele, através do casamento, é um jeito da gente escapar das garras da imoralidade sexual e suas consequências. Presta atenção no que esse antropologista, o nome dele é J.D. Unwin, U-N-W-I-N, J.D. Unwin, antropologista. Ele estudou o surgimento, o progresso e a decadência de mais de 88 civilizações, grupos étnicos, e ele disse o seguinte, presta atenção ao que ele fala, a energia que mantém uma sociedade é de natureza sexual. Quando um homem é devoto a uma mulher, a uma família, ele é motivado então a trabalhar, construir, poupar, proteger e prosperar para o bem da sua família. Contudo, quando seus interesses sexuais estão dispersos e generalizados, os seus esforços passam a serem desperdiçados em sua própria gratificação sexual. E a história revela que sociedades inteiras deterioram quando o amor livre se torna algo socialmente aceito. E Deus, que sabia disso na eternidade passada, Ele colocou no manual da vida para nós, Ele já colocou isso lá em 1 Coríntios 6,18, fugir da imoralidade. A imoralidade vai levar você para a derrota, a imoralidade vai acabar com as suas finanças, vai acabar com os seus dons, com os seus talentos. Fugir da imoralidade. E daí no capítulo 7, logo em seguida, Deus fala, se alguém está nessa fuga da imoralidade, está correndo do desastre de pecados sexuais, está aqui um antídoto para vocês. E daí Deus, em 1 Coríntios 7, 2 e 3, ele fala assim, através do apóstolo Paulo, por causa da imoralidade, por causa da impureza sexual, é melhor que cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. E o marido, olha lá, conceda à esposa o que lhe é devido, e também a esposa ao seu marido. E aí fala do dever sexual. Sexo no casamento é um privilégio, é um dever. Se você não gosta de sexo, não cases. Eu falo isso para os noivos, estou falando isso para vocês. Você não gosta de sexo, você não é chegada nessa bênção, não coloque o outro numa fria. Casa por causa do carro, porque quer ter filho, tal. O outro, ele está casando, esperando que ele vai se entregar para você, e você vai se entregar para ele.
E de acordo com 1 Coríntios capítulo 7, você não pode, você tem, o seu corpo deixa de ser seu, você entrega, como o pastor Clodoaldo falou hoje de manhã, você entrega para o outro, e o outro entrega o dele para você. Sexo no casamento é quando você está afim e quando você não está afim, você dá um jeito e ora e você fica afim. Deus ajuda até nisto, com certeza. Vocês estão rindo, mas é sério. Eu tenho que falar isso para casais casados na minha igreja que estão em crise por causa do problema sexual. Casais casados têm problemas na área econômica, na área de comunicação e na área de sexo. É os três bigs problemas de casais casados. E eu tenho que falar isso para as mulheres. Falar, olha, tem garota de 18 anos, pelo que eu vejo lá em São Paulo nos jornais. Você está lendo o Estadão de São Paulo, tem lá garota de 18 anos, vinda do Rio Grande do Sul, não sei o que tem, universitária. Ela atende, é garota de programa, atende na sua casa. E a gente sabe que essas meninas universitárias são lindas, muitas vezes cobram caro e tudo mais, e elas fazem programas com 3, 4 homens na mesma noite. E elas fazem de forma profissional, elas fazem da melhor forma possível, e elas não morrem. Elas não morrem. E a esposa poderia fazer pelo seu marido uma vez por dia, 2 vezes por semana, por amor, não por dinheiro. Para a glória de Deus, para o bem do seu marido, para o bem da sua família. Eu estou abrindo o jogo com vocês. Tem gente que casa, sabe, que acha que tem gente que entra para o casamento, como eu falei, numa ilusão. Não sabe o que a Bíblia fala sobre casamento. O que eu acabei de falar para vocês, eu não estou aqui com um papo pornográfico, não. Eu estou lendo aqui a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, 3 e 4. O dever que o marido tem para com a mulher e a mulher para com o marido na área sexual. Fugir da impureza sexual. Interessante isso aqui. A Bíblia tem um texto que fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem? E é verdade. Mas quando chega numa tentação que envolve sexo, imoralidade sexual, quando entra naquele negócio de pornografia, quando entra na questão de tentação sexual, a Bíblia fala: olha, não tenta resistir não, foge da imoralidade, corre dela. Você pode resistir o diabo, mas a imoralidade não se meta a besta de querer enfrentá-lo. Essa tentação é forte demais, sai fora. Por isso que eu costumo dizer, a melhor ferramenta, a melhor arma que você tem para enfrentar uma tentação sexual é um par de Nikes. Coloca aquele par de Nikes, deu a tentação, vem aquele Boeing para o teu lado, você sai correndo, entendeu? Vai bem longe daquele homem, daquela mulher, se for. Ô louco, eu tenho 10 minutos só, a gente não vai dar, vamos lá. Deus quiser, a gente vai resumindo aqui, vamos lá. O casal feliz sabe que sexo é como fogo, sob controle é uma bênção, o sexo fora de controle é uma maldição. Sexo dentro do casamento é uma bênção, fora do casamento ele fere, ele desvaloriza, ele traz insegurança, medo, ciúmes, ódio, doenças físicas, neuroses emocionais, crimes e morte. O casal feliz sabe que o matrimônio é um antídoto de Deus contra a perversão sexual que está o tempo todo atrás de nós, querendo nos derrubar. E o marido feliz sabe que só a sua esposa pode satisfazer suas necessidades sexuais, sem pecado, sem culpa, com a bênção de Deus. E a mulher do casal feliz, do casal cristão também, ela sabe que só o seu marido pode satisfazê-la sexualmente, sem pecado, sem culpa e com a bênção do Senhor. 7º lugar, o que a Bíblia fala sobre casamento? A Bíblia fala que o casamento deve representar o mistério de Cristo com a sua igreja. O desafio de Deus para cada futuro casal que vai sair desse acampamento aqui. Você, futuro marido, futura mulher, olha o desafio de Deus para você no seu casamento. Não é que você seja rico e tenha uma casa bonita e tenha uns filhos loirinhos ou sei lá, moreninhos, que você sabe, nada disso. Deus quer que você, através do seu casamento, você e sua esposa vivam um teatro, um drama muito bonito, que é o teatro que exemplifica o relacionamento entre Jesus Cristo e sua igreja. Em Efésios capítulo 5, eu vou mencionando para vocês podem colocar, Efésios capítulo 5, fala
que nesse teatro a mulher ela deveria ilustrar, representar o papel da igreja, a noiva de Jesus Cristo, o povo de Deus. Qual que é a prioridade desta noiva? Qual que é a prioridade dessa esposa? É se submeter ao seu marido. Submeter como? Como se estivesse submetendo a Jesus Cristo, versículo 22. Por quê? Por causa da ordem da criação, versículo 23 e 24, eu estou resumindo agora. Até que ponto? E o versículo 24 fala que ela tem que submeter ao seu marido em tudo. Mas se o marido pedir para eu mentir, se o marido pedir para eu errar, para eu roubar, se o marido pedir para eu adulterar, ou fazer algum tipo de perversão sexual com ele, daí entra em vigor um princípio encontrado em Atos capítulo 5, versículo 29, aonde Pedro, ele é apertado pelas autoridades para não falar mais do nome de Cristo, e ele tinha recebido do Senhor que ele deveria se submeter e obedecer às autoridades constituídas, porque todas foram constituídas por Deus, mas ali naquele caso, quando as autoridades constituídas por Deus pedem dele algo que vai contra a autoridade do próprio Deus, Pedro então fala aquela famosa frase: mais nos importa obedecer a Deus do que os homens. Se vocês quiserem nos prender, podem nos prender, que nós não vamos parar de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Com respeito, você fala para o seu marido: maridão, eu te obedeci em tudo até hoje, mas o que você está pedindo agora é um absurdo, não vai contra o nosso superior, o seu superior, vai contra a palavra de Deus, e nessa questão eu não posso lhe obedecer. Se você me der outras opções, estou disposta, mas nessa questão eu não posso desonrar o meu Senhor desse jeito. Não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para nós. Por favor, reconsidere o seu pedido para mim. E falando isso com amor, com jeito, com respeito. Agora, o homem no relacionamento do casamento, ele sabe que ele é responsável pelo papel mais difícil. Ele tem que representar Jesus Cristo, representar o Senhor Jesus Cristo. E lá em Efésios 5, 25 fala, qual é a prioridade do marido dentro do relacionamento? É amar. Amar, amar e amar a sua esposa. Amar como? Como Cristo amou a igreja. Por quê? Primeiro, deixa eu responder essa pergunta. Como que Cristo amou a sua igreja? Com que tipo de amor? Amor incondicional e amor sacrificial. Cristo amou a sua igreja mais do que a sua própria vida. Por que eu deveria amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja? Para que as suas orações não sejam interrompidas. Para que Deus não venha no fio que vai na tomada, que é ligado da sua vida, que é ligado ao poder dele, e ele não desconecte aquilo lá. Você tem um bom computador em casa, você tem algum eletrodoméstico muito legal, mas vai na tomada e desliga aquilo lá. Sem conexão com a fonte de poder, aquele utensílio perde seu valor, sua utilidade. E quando o marido começa a maltratar a sua esposa, começa a não conviver com ela. Primeira coisa, marido cristão tem que conviver com a esposa. É o que fala 1 Pedro 3,7, tem que viver a vida comum do lar. Esse negócio de casar para ficar viajando para o exterior o tempo todo, não dá certo, não dá certo. O marido tem que viver com a esposa, a vida comum no lar, com discernimento, tratar a esposa com consideração e dignidade, senão Deus corta a linha de comunicação com ele. Quanta oração é feita na igreja? Oração vazia, que Deus não escuta, porque o marido não está bem com a esposa, está lá orando, está lá pregando. O casal feliz sabe, é aquele que conhece o amor de Cristo por sua igreja, é aquele que como igreja se submete voluntariamente a Cristo, é aquele casal cuja esposa está disposta a viver para o seu marido, e cujo marido está disposto a morrer por sua esposa. Olha que bonito. Agora deixa eu dizer para vocês rapidamente, eu tenho acho que 2 minutos ainda. É impossível você cumprir esse propósito de Deus de Efésios 5, casando-se com um rapaz incrédulo, casando-se com uma moça incrédula, você que é cristão. É impossível fazer isso. Olha essa foto que está aí. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus fala sobre casamento ali, falando o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos,
que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver entre as trevas e a luz? Nenhuma. Não vai dar para você representar, cumprir o propósito de Deus, que é representar o amor de Cristo por sua igreja, a submissão da igreja por Cristo. Esse casamento seu vai ser furado, não vai ter o objetivo, você vai ser um frustrado no seu casamento. Casa com esse homem incrédulo e na lua de mel você já vai ter problemas. Você acorda, você casa na sexta, no sábado você vai para a Bahia de avião, acorda em Salvador, vai para a praia, domingo pela manhã você está feliz, contente, Deus realizou teu sonho, você casou, você achou um trouxa que gosta de você, e você está feliz, você teve a sua primeira experiência sexual, domingo pela manhã o que você quer? Você quer cultuar a Deus, você quer dizer obrigado Senhor, na presença e na comunhão dos irmãos, e você fala, vamos para a igreja, ele fala, igreja? Nós estamos em lua de mel, igreja, vamos hoje à noite só, mas igreja não, e daqui a pouco você se vê 7:30 da noite, 8:30 da noite, no restaurante de um hotel 5 estrelas, porque você casou com um pagão bem rico, e hotel 5 estrelas, ele bebendo um uísque, bebendo uma cerveja, e meio já passadão, e você ansiando de coração, eu queria estar agora na comunhão de irmãos, queria estar louvando a Deus, o que eu estou fazendo nesse inferno de 5 estrelas, aonde eu fui me meter? E daí vem criação de filhos, ele vai para a psicologia, você vai para a palavra de Deus, livro de Provérbios, TED Trip, e não dá certo, começa a quebrar o pau na frente das crianças, ele fala que não pode bater, não pode disciplinar, você quer disciplinar, você quer evangelizar, ele para com isso, para enfiar religião na cabeça das meninas e das crianças, deixa que eles decidam por si mesmos, e aí vai, o inferno está formado. Gente, o meu tempo acabou, abaixe sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse manual, Senhor, tão rico, tão precioso. Querido Deus, eu sei que há jovens aqui neste encontro, que diante desses princípios, eles ficam meio que desencorajados, Senhor, porque tudo isso lhes parece impossível, mas querido Deus, a verdade é essa, é impossível mesmo, humanamente falando, mas ajude-os, Pai, abra seus olhos para que eles possam entender que por sua graça, com a sua ajuda, com o seu poder operando em nós, todas essas coisas se tornam possíveis, para a sua honra, para a sua glória, para a nossa felicidade, para o bem da sua igreja. Querido Deus, nos dê fé, aumenta a nossa fé, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a não abaixarmos o nível, a não abaixarmos, Pai, o padrão, mas confiados no Senhor, te obedecer e ter uma experiência de fé com o Senhor, e ver, Senhor, nosso casamento se realizando, se essa é a tua vontade, se realizando, Senhor, dentro dos padrões bíblicos, para que a gente possa, Senhor, experimentar que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, em nome de Jesus, amém, amém.